Através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, presente. João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, presente, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Presidente, antes da prosseguimento, eu gostaria de justificar a falta do vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Ele está com problema de saúde, esteve até na casa hoje mais cedo, mas teve que se ausentar na sessão. Justificado. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 9ª sessão ordinária do 2º período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que a aprovam, mantenham-se como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 14 de 2015, João Roberto Ladeira. Vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa, ouvido do outro plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao superintendente da SEDAI que faça um estudo analisando o número de famílias e a altitude do bairro Sossego 2, para que aumente o volume de água através de uma bomba de alta pressão que deverá ser colocada na entrada principal do referido bairro. Nos últimos meses, devido à falta de água, os moradores do bairro têm recorrido a parentes, conhecidos e outros para conseguirem água suficiente para o consumo. Segundo os moradores da comunidade, foram feitas diversas reclamações com a SEDAI, mas a empresa alega não poder resolver o problema, a não ser através da referida bomba. Sala das Sessões, 6 de março de 2015, assina o vereador João Roberto Ladeira. Indicação número 62 de 2015. João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhado expediente legislativo à secretaria competente, viabilizando a construção de uma rede de esgoto e pavimentação com blocos de concretos intertravados em toda a extensão das ruas Nacional 1 e Nacional 2, paralelas à Via Dutra, no quilômetro 229, à altura do bairro Caiçara, primeiro distrito deste município. As benfeitorias acima reivindicadas beneficiarão em muito tanto os moradores daquela localidade como os visitantes, pois, conforme se vê nas fotos apensadas a esta, as ruas estão intransitáveis. Em dias chuvosos não se tem condição de trafegar de carro nem a pé, causando com isso grande descontentamento aos motoristas e pedestres, principalmente em crianças e idosos. Razão pela qual apresenta a presente indicação, aguardando do chefe do Executivo as providências cabíveis para o seu atendimento. Sala das Sessões, 4 de março de 2015, assina João Roberto Ladeira, vereador. Que também apresenta a indicação número 63 de 2015. O vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando das prerrogativas inerentes ao cargo, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a viabilidade de se construir uma cozinha e 2 banheiros, masculino e feminino, na quadra poliesportiva situada no bairro Sossego 1, neste primeiro distrito de Piraí. As melhorias acima reivindicadas proporcionarão mais conforto aos usuários daquela quadra. Vale ressaltar que a construção dos banheiros se dará maior funcionalidade e comodidade às pessoas que lá praticam suas atividades. Face ao exposto e aguardando o excelentíssimo senhor prefeito, as providências para o seu atendimento. Sala das Sessões, 4 de março de 2015, assina João Roberto Ladeira.
Darley Gomes de Moraes, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito a necessidade de determinar a secretaria competente que seja feita a cobertura do pátio de recreação da Escola Municipal José Juarez Reis Franco, em Arrozal, terceiro distrito deste município. A realização da referida obra beneficiará os alunos daquele colégio, pois terão uma área coberta para recreação e eventos promovidos pela escola, tais como festas internas, exposição de trabalhos, prática de educação física, entre outras, tendo em vista que esse é o único espaço fora da sala de aula na referida escola, e em caso de chuva ou de sol, as crianças ficam impossibilitadas de realizarem tais atividades. Por tais razões, esperamos de Sua Excelência, o senhor Prefeito Municipal, determinações para o seu atendimento. Sala das Sessões, 9 de março de 2015, Darley Gomes de Moraes, vereador. Indicação número 65, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente que se realize a reforma e ampliação da Escola João Feliciano, no bairro Rosa Machado, 1º distrito. Está funcionando? Desse município. Justificativa. Tal reivindicação visa dar mais conforto. Está baixo, né? Alô? Tal reivindicação visa dar mais conforto aos alunos e professores daquela instituição, pois com o crescimento populacional daquela localidade, a ampliação da escola se faz necessária. A presente indicação reitera as de número 471 de 2013 e 179 de 2014, ambas apresentadas por mim neste plenário. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência, senhor Prefeito, determinações para o seu atendimento. Sala das Sessões, 9 de março de 2015, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador, que também faz indicação de número 66. O vereador, com assento nesta Casa, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito a necessidade de determinar a secretaria competente seja realizada a instalação hidráulica e elétrica do anexo, antiga igreja de Rosa Machado, localizado ao lado da Escola João Feliciano, em Rosa Machado, 1º distrito deste município. O anexo localizado ao lado da referida escola está sendo utilizado para as atividades extraclasses e complementares. Porém, a falta de água e luz vem prejudicando a realização dessas atividades. Sabe-se que a ampliação e reforma da escola já estão em andamento. Todavia, em caráter temporário, o uso desse espaço se faz necessário e as reformas solicitadas virão de encontro aos anseios dos pais, alunos e professores. Lembrando que essa proposição também já foi indicada em 2014, a indicação de número 198, de autoria do mesmo vereador. Sala das Sessões, 9 de março de 2015, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação número 67 de 2015. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a construção de vestiário na quadra do Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, em Santa Anésia, distrito desse município. A construção do vestiário na referida escola atenderá a uma antiga reivindicação dos alunos e professores daquele colégio, bem como a dos moradores que a utilizam nas diversas atividades realizadas no local. A proposição já foi objeto de igual teor nas indicações 108 de 2013 e 233 de 2014, de autoria deste mesmo vereador. Face ao exposto, esperando atenção por parte do senhor Prefeito, apresento a indicação para o seu atendimento. Esperando o seu atendimento. Sala das Sessões, 9 de março de 2015, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação número 68 de 2015. O vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, no uso de suas atribuições, solicita ao Poder Executivo que tome as providências cabíveis no sentido da regularização fundiária, com a posterior concessão de título de posse aos moradores da localidade Sanatório da Serra, localizada neste município. Tal medida condiz com o princípio basilar da propriedade, a função social inserido no artigo 5º, incisos 22 e 23 da Constituição, cuja interpretação não trata da utilização da propriedade para fins de produtividade de terra, mas para moradia em comunhão com sua família, com uso e gozo a que os mesmos têm direito, até porque uma família pode obter a posse de uma propriedade apenas para moradia.
Os princípios fundamentais norteadores das relações sociais contratuais pactuadas entre os seres humanos não estão atrelados somente ao aspecto material, com o bem adquirido. Tanto faz ela de forma completa ou incompleta, mas psicológica e espiritual. Como dizer que a pessoa não possui a posse plena quando viveu em um lugar onde construiu família, construiu sua história por vários longos anos, criou um elo com aquele lugar, sendo bem visto às vezes, não como coisa, mas como algo integrado à alma. Neste mesmo contexto, os moradores da mencionada área disponibilizariam de alguns benefícios tais como segurança na posse, através da legalização dos imóveis ocupados para moradia ou outros usos não residenciais. Acesso a serviços públicos essenciais e a financiamentos habitacionais para a melhoria dos imóveis existentes. Integração das áreas à cidade, através de endereçamento oficial, inclusão dos lotes nos cadastros municipais e manutenção dos espaços públicos internos às ocupações, dentre outros. Com a área regularizada e a segurança na posse garantida, as comunidades podem planejar seu futuro organizando discussões com a participação de moradores e representantes com o objetivo de manter o que já foi conquistado e buscar outras melhorias para a área. É importante que todos conheçam os seus direitos para que estes sejam respeitados e também os seus deveres para respeitar os direitos dos vizinhos e da comunidade como um todo. Face ao exposto e sendo a proposição de grande benefício para nossos munícipes, esperamos de Sua Excelência, Senhor Prefeito Municipal, a possibilidade de atendimento a esta justa reivindicação. Sala das Sessões, 9 de março de 2015, assina José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador. O vereador também faz a indicação de número 69. O vereador, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente que seja criado grupo de trabalho com profissionais em diversas áreas para realizarem pequenos reparos no município. A criação do referido grupo de trabalho tem por objetivo realizar pequenos reparos em calçadas, guarda-corpos, passarelas, quadras esportivas, prédios públicos, dentre outros, que estejam danificados, quebrados ou precisando de pequenos consertos. Esta indicação visa diminuir custos maiores aos cofres públicos, pois, além de resolver de imediato o problema, o mesmo não avançará, evitando assim que se contratem empresas para se realizar esse trabalho por um custo muito maior. Entendendo, portanto, justificada a indicação acima, solicito a Sua Excelência, senhor prefeito, a possibilidade de avaliação a este pedido. Sala das Sessões, 9 de março de 2015, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo. Ofício de número 23 de 2015. Excelentíssimo senhor Moacir da Rocha Júnior, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Excelentíssimo senhor, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em comemoração à Semana do Meio Ambiente 2015, que acontecerá de 1º ao dia 3 de junho do corrente ano, tendo como tema Água, uma gota de ação, oferecerá à população e escolares diversas atividades. Diante do exposto e na busca de parcerias, vimos, através desse, solicitar o espaço do plenário, o som, data show, microfones e o apoio de um funcionário capacitado para a operação dos equipamentos, para a realização das atividades inerentes ao evento. Para maiores esclarecimentos, por favor, entrar em contato com a funcionária Lívia Rodrigues Pires de Oliveira, através do telefone 2431-9978. Na certeza de podermos contar com o apoio de Vossa Senhoria, desde já agradecemos a parceria e reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Mário Luiz Dias Amaro, secretário municipal de Meio Ambiente. Ofício número 9 de 2015. Excelentíssimo senhor Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Excelentíssimo senhor,
vimos por presente comunicar que na última reunião da Associação de Moradores ficou acordado que nossas reuniões mensais serão realizadas todas as últimas quintas-feiras do mês corrente. Sendo assim, solicitamos a colaboração dessa egrégia Casa de Leis no sentido de disponibilizar o plenário para as reuniões nas seguintes datas: 26 de março, 30 de abril, 28 de maio, 25 de junho, 30 de julho, 27 de agosto, 24 de setembro, 29 de outubro, 26 de novembro do ano em curso, sempre às 18 horas. Sendo assim, por oportuno, congratulamos a Casa pelo brilhante trabalho frente ao Poder Legislativo Municipal, que tem sido grande parceiro dos movimentos sociais. Sendo o que se apresenta para o momento, elevamos votos de estima e consideração. Cordialmente, C. Milton Alves dos Santos, presidente da Federação das Associações de Moradores do município de Piraí. Por hoje é só, presidente. Passaremos para o grande expediente, para uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, o vereador Charles Torres Dias. Boa noite, senhor presidente. Flávio, hoje ocupando pela primeira vez a cadeira, em substituição ao nosso nobre colega Júnior Rocha. Aos demais vereadores, aos presentes e aos internautas que nos assistem. Nós ontem tivemos um pronunciamento da presidente da República, no horário nobre da TV, onde a mesma fez menção às ações que o governo vem tomando para tentar conter, né, essa inflação e a redução do crescimento desse país. São muitas, deverão ser muitas, as ações desse grupo que a cerca para fazer com que nós possamos retomar o crescimento desse país. Na verdade, eu particularmente ouvi atentamente o que ela disse, e pude perceber que, de certa forma, ela foi bastante incoerente ao passar as informações que passou ontem, por ter se omitido, por ter mentido na campanha, ao dizer que não tomaria muitas das atitudes que foram tomadas. Assim como o senhor Aécio também o fez. Infelizmente, o nome dado a isso é politicagem, falta de respeito para com o cidadão. Nós não precisamos de mentiras, nós precisamos das verdades. Nós precisamos apoiar aqueles que nos dizem as verdades, e não os que nos iludem, que nos enganam e nos traem. O país está parado. As empresas estão demitindo em massa. Só aqui no Compérgio já estima-se cerca de 15 mil. Não é só na área do petróleo, não é só as empresas que estão ligadas à Petrobras, mas muitas empresas, principalmente na área civil. O governo contrata, mas não paga. O governo emite empenho, você trabalha, executa, 3, 4, 5 meses depois e não recebe pelo valor, pelo trabalho que foi executado. Então nós temos realmente que mudar, que pensar, repensar, reavaliar as nossas condutas e estar sempre discutindo os caminhos do Brasil, os caminhos que possam vir a trazer novamente desenvolvimento a esse país. Não há mais espaço para o assistencialismo, para o populismo que alguns continuam pregando. Não há espaço para o comunismo, não há espaço para a ditadura. O que há de espaço é para o desenvolvimento, para nós tentarmos, juntos, unidos, junto com os nossos governantes, buscarmos as soluções. Repito, sem politicagem. Nós estamos acompanhando, tem todo um movimento sendo orquestrado e basicamente orquestrado pela hoje esquerda para derrubar a Dilma, para o impeachment da Dilma. Eu sou radicalmente contra essa postura. Ela venceu nas urnas. As pessoas deveriam ter avaliado melhor antes
As pessoas deveriam ter estudado as propostas, conhecer melhor o país, para saber que rumo ele realmente estaria tomando. Não o fizeram. Continuam iludidos com as bolsas. Bolsa família, bolsa escola, é bolsa que não acaba mais. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. O assistencialismo tem que parar de existir. Nós precisamos gerar riquezas, desenvolver os estados, levar indústrias, ampliar os nossos investimentos na agricultura, ampliar os nossos investimentos na educação, fazer com que os nossos cidadãos possam pleitear um espaço maior e melhor neste país. Não dá para se viver de bolsas. Isso é um paliativo, isso foi uma ação paliativa, mas que tem que ter fim. E nós precisamos evoluir. Não adianta agora querer caçar a Dilma para fazer justiça, porque ela mentiu, porque não iria aumentar, porque não iria... Quem não o fez? O momento é de reorganizar o Brasil e tratá-lo com seriedade. A nossa imagem é a pior possível lá fora. O índice de investimentos nesse país caiu e muito nos últimos meses. O dólar está chegando na casa dos 3,10, inviabilizando muitos dos negócios nesse país. É preciso agir com seriedade, com comprometimento. As empresas, a Europa vai estar investindo cerca de 60 bilhões de euros ao longo dos próximos 2 anos, mensalmente. Esse dinheiro virá para o Brasil, parte dele virá para o Brasil com essa instabilidade toda. Quem se fortaleceu agora foi a moeda americana, que conseguiu atravessar a crise e está se fortalecendo dentro do seu cenário. Nós não. Um país emergente, um país monstruoso, um país rico, que não consegue achar o seu rumo. Não consegue se achar. Nós chegamos ao absurdo de receber algumas mensagens, às vezes, que não condizem com aquilo que nós pensamos, que nós buscamos para o país. E eu vou ler uma delas aqui para os senhores, que me chamou muito a atenção, principalmente pelo autor. Caros amigos, participantes do movimento cívico de 15 de março de 2015, me traz muita satisfação saber que a mobilização prevista para o dia 15 próximo, promovida pelos grupos organizados nas redes sociais, já está tirando a tranquilidade do governo e dos seus mais truculentos agitadores. Já está sendo chamada até de guerra pelo apavorado senhor Lula da Silva. Isso é a melhor prova de que a opinião pública está para os políticos como a água está para os peixes. E nós precisamos tornar esta água insalubre para os que estão destruindo o Brasil. Precisamos preservar a democracia e recuperar a liberdade, que hoje só serve aos foras da lei e ao enriquecimento ilícito de corruptos e corruptores. Precisamos deixar bem claro que nos sentimos vítimas de uma armadilha e de que um estelionato eleitoral arquitetado por uma quadrilha homeziada dentro e fora do Brasil. Precisamos dizer ao Congresso Nacional e à Suprema Corte de Justiça que o povo brasileiro não é conivente com a desonestidade e que acaba de se dar conta que tem errado em suas escolhas e que quer mudá-las pelas vias que lhe oferece a Constituição Federal. Chegou ao fim do tempo do desmando, da corrupção, do patrimonialismo, da impunidade, do populismo e do paternalismo. Queremos e merecemos mudanças, e vamos exigi-las do nosso modo. Não do modo deles, apoiados no desmando, na desordem, na irresponsabilidade, no desrespeito, na ilegalidade. Precisamos enviar todas essas mensagens no dia 15, mas, repito, do nosso modo. Não somos vândalos, respeitamos o patrimônio público e a propriedade privada. Nós não somos fascistas, comunistas ou bolivarianistas. Somos brasileiros, democratas, amantes da paz, do direito, da liberdade e do respeito. Respeito à lei e à ordem. É muito importante que o movimento cívico do dia 15 de março reflita em nossas atitudes todas as correções que queremos ver implantadas na vida nacional. Portanto, que a serenidade, a ordem, a responsabilidade e o respeito dos manifestantes reflita a nossa determinação para dar um basta a tudo que nos tem envergonhado, diminuído e empobrecido como povo e como nação. Desejo aos homens e mulheres de bem que, por convicção democrática, participarão do movimento em plena realização dos seus propósitos,
e que eles saiam vitoriosos da democracia, a democracia, a honestidade, a liberdade e a meritocracia, porque nós somos melhores do que aqueles que vão nos denunciar e que queremos ver fora da vida pública nacional. Temos que demonstrar com isso, com veemência, lembrando a eles que nenhuma ditadura serve para o Brasil. Uma boa marcha para todos e que tenhamos sucesso pelo bem do Brasil. Muito obrigado. Diz aqui o general de brigada Paulo Chagas. Então nós estamos lendo aqui um texto que está circulando pela internet, onde um general de brigada está movimentando pela internet, está convidando, convocando as pessoas a participarem desse movimento. Em alguns pontos ele acerta quando diz que ditadura nenhuma serve para o Brasil, mas em outros eu penso que ele peca. Eu acho que não há de se estimular, tem que haver uma iniciativa popular onde as pessoas se posicionem, se movimentem, se articulem, mas principalmente na hora do voto. Nós vamos tirar a Dilma para o Michel Temer assumir? Vai melhorar? Vai se resolver o problema do Brasil? Não, a confusão vai aumentar. Administrativamente o Brasil vai ficar ingovernável. A nossa credibilidade lá fora vai piorar. A evasão de recursos ainda vai aumentar, a falta de investimento na cidade vai aumentar, o desemprego vai aumentar. Então a gente precisa agir com seriedade. Eu não sou contra quem vai participar, cada um com seu direito. Eu particularmente não me vejo participando disso. Terminado o discurso da presidenta, como ela gosta de ser chamada, Dilma, ontem, as pessoas foram para as janelas vaiá-la. Acenderam as luzes, começaram a gritar e a vaiá-la. Mas foi um público mais elitizado que o fez. O público menos elitizado é quem precisaria estar fazendo. E não o fez nas urnas. Por isso, senhores, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu trataria isso como golpe. Uma atitude golpista, desproposital, fora de hora, e que em nada vai somar para o desenvolvimento do nosso país. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 4/2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal com a ementa. Altera os quantitativos do quadro de pessoal constantes da lei número 768, de 24 de dezembro de 2004. Os senhores vereadores que o aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, para uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, o vereador José Paulo Russo. Boa noite, vereadores, público presente. Queria falar de duas indicações que fiz. Uma é o título de posse legal que o poder público poderia estar estudando uma forma de passar para os moradores do Sanatório da Serra, e todos lá, nenhum de moradores de lá tem essa posse, e certamente daria muito mais tranquilidade e também poderiam estar fazendo casas melhores para poder ter uma garantia maior. Outra indicação que eu fiz foi a criação de grupo de trabalho. Nós tivemos várias indicações durante esses 2 anos, mais esses 3 meses aqui, que certamente todas elas seriam resolvidas com apenas essa criação desses grupos de trabalhos. Porque existem várias pequenas obras que poderiam estar sendo feitas diretamente, sem licitação, e até melhor, sem deixar acabar tudo. Quando um buraco, enquanto pequeno, é arrumado, certamente ele vai ser muito mais barato arrumá-lo. Sem contar instalações elétricas, hidráulicas e um monte de outros pequenos reparos que poderiam estar sendo feitos. Então, acredito eu que com a criação desses grupos,
conseguiria resolver o problema de muitas indicações feitas por todos aqui nessa casa. Eu queria falar um pouquinho da fala do meu amigo Charles, vereador. Eu às vezes fico sem saber o que falar e o que pensar a respeito numa possível ditadura. Eu acho que a única fórmula desse país tomar rumo e as pessoas passar a respeitar seria de uma forma, eu não vou dizer uma ditadura como já houve no Brasil, mas alguém que tenha pulso, que possa acabar com essa palhaçada que existe nesse país hoje. Ontem o Fantástico denunciou o governador do Amazonas, com provas, com tudo. E todo dia se denuncia um político que roubou milhões. Então não acredito de maneira nenhuma que nem Dilma, nem Aécio, ou qualquer outro candidato a presidente que já passou, que iria resolver. Porque, no mínimo, todos eles têm compromisso com os outros políticos, porque senão eles não deixam o país andar. Então, nunca, desta forma que existe hoje no Brasil, vai se ter jeito. Às vezes eu fico sem saber o que falar, porque se você fala, vou lutar, vou trabalhar, vou correr atrás, você encontra um monte de obstáculos na sua frente, um monte de tubarão na sua frente que não deixa você sair do lugar. Então esse país, infelizmente, enquanto não tiver alguém de pulso forte, seja na ditadura ou qualquer outra fórmula, mas infelizmente, da maneira que é hoje a nossa política, nós vamos só ouvir isso nos jornais. Corrupção, corrupção, roubo, corrupção. E aí as pessoas falam assim, pô, mas o fulano rouba pouquinho. Será que ele rouba pouquinho porque ele não teve a chance de roubar muito? Porque é muito simples. Se te deixa 10 reais para você roubar, você roubou 10 reais, mas se tivesse 1 milhão, você roubaria 1 milhão. Então a verdade é que esse país, eu acho que só teria jeito com uma fórmula talvez diferente, mas com uma ditadura. Para que todos os que estão lá hoje fossem tirados. Teria que ter uma punição onde qualquer político que fosse pego roubando ou fazendo qualquer coisa, que nunca mais pudesse participar de nenhuma eleição, ocupar nenhum cargo público, assim como todos que hoje eu vejo que tem função em cargo público, deveria ter a mesma medida para eles. Uma vez pego roubando, que nunca mais pudesse participar nem trabalhar em cargo nenhum público. Assim, talvez, resolveria parte dos problemas. Mas quem vai punir? Quem vai fechar a porta da cadeia? Eu acho muito difícil. Eu acho suas palavras, Charles, são boas, são perfeitas, mas, infelizmente, a gente fica naquela ali. Nem Dilma, nem Aécio. Eu acho bem complicado. Talvez o nosso nobre candidato que faleceu daria jeito de não sair, mas morreu. Quero falar da obra do Morro da Prefeitura, até comunicar aos colegas que não sabem que ela começou hoje, da contenção. Eu tive com o empreiteiro hoje, e se Deus quiser, essa novela vai acabar. Ele deu previsão de uns 3 a 4 meses, termina a obra lá. Vamos acreditar que isso seja verdade. E aproveitando, um pouco atrasado, mas é a oportunidade que eu estou tendo, desejar a todas as mulheres, né, que ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, e com certeza, sem elas, nós não seríamos ninguém. Um pouco atrasado, mas parabéns a todas as mulheres. É só isso. Com a palavra, o vereador Charles Torres Dias. Queria comentar a respeito também da obra, nobre vereador Russo, já comentado aqui pelo senhor. Ontem hoje, passei por lá para ver realmente há toda uma movimentação para se dar início a essa importante obra para o bairro, que visa conter aquele barranco que vem desabando aí já ao longo dos últimos anos, principalmente ao longo dos últimos 2 anos, que foi quando ele realmente desceu ali em grande quantidade.
Infelizmente, a outra obra, já a caminho do Saroli, foi interrompida, o empreiteiro não recebeu, também há problemas de repasse de recursos, e não recebendo, ele paralisou a obra, como qualquer um outro faria. Mas é importante citar. Quanto à questão dessa manutenção desse grupo de trabalho que poderia estar fazendo essas pequenas manutenções, esse assunto foi discutido no ano passado também, e eu me lembro que o novo vereador Mário Hermínio comentou, referente ao assunto, quanto ao assunto, de que havia um grupo, havia uma equipe de trabalho que atuava, né, nessas operações menores. Não sei se ela foi mantida, se não foi, até hoje, sinceramente, não me lembro se esse assunto seguiu adiante, se essas informações chegaram. Mas é importante, sim, é importante que haja esse grupo de manutenção. Eu me lembro quando meu pai trabalhou na prefeitura, ele era uma dessas pessoas que fazia manutenção em escola, no hospital, posto de saúde, tinha um problema lá com a água, tinha um problema com a fiação elétrica, enfim. Ele e outros, né, que faziam parte desse grupo de trabalho se deslocavam para atender. E a coisa realmente funcionava bem. Não dá, obviamente, para uma equipe pequena fazer uma manutenção de grande porte, né, como alguns dos nossos mobiliários hoje exigem. Mas é, sim, um bom começo, né, ter uma equipe para poder atender essas pequenas demandas. Quanto à questão política... não, perdão, primeiro as mulheres também, não posso deixar, fiz a minha citação, fiz a minha pequena homenagem, né, as mulheres, que são aí a nossa razão de viver, de existir. Sem elas, não estaríamos aqui, né? Então, parabéns a todas as mulheres por esse dia. Mulheres que crescem, que desenvolvem, né, que ocupam cada vez mais o seu espaço no mercado de trabalho, né, na vida social. Mulheres que comprovadamente, através de alguns estudos já feitos, são extremamente, tanto quanto competentes, né, são tão competentes quanto os homens, mas os estudos indicam que elas são mais honestas do que os homens, viu? Precisamos de mais mulheres na política, precisamos de mais mulheres à frente das empresas, para melhorar esse nosso quadro aí. Parabéns às mulheres. Quanto à questão do enunciado, do comentado aqui, referente a essas questões políticas, a gente se posiciona, a gente comenta, e não adianta se aprofundar muito em relação a nomes. Salvador da pátria não existe. Não existe. Nós temos um regime, nós temos um sistema falho, corrompido, ultrapassado. Nós temos 40 partidos nanicos aí fazendo parte dessa composição, que só existem para negociar, para se vender, para ocupar espaço, criar cargos, para vender tempo de televisão e outras coisas mais. Não dá para nós desenvolvermos, nós tratarmos a coisa com seriedade, enquanto nós tivermos esse sistema político no Brasil. Isso tem que mudar. Regredir, voltar a um período da ditadura. Sou contra, eu acho que a ditadura não resolve. Nós precisamos modernizar a nossa política e precisamos de leis mais severas. Aí eu concordo com Vossa Excelência, vereador Russo. As leis têm que ser rígidas, rigorosas, para que esses que se comprometem, que se envolvem com a corrupção e praticam no nível que se pratica hoje no Brasil, fossem banidos da vida pública e fossem realmente enjaulados. E alguns países que não sirva de exemplo para nós, o que nós estamos buscando é civilidade, é crescimento e desenvolvimento. Mas em alguns países, esses políticos são enforcados em praça pública. Em outros, eles são mortos, quando não se suicidam, de tamanha vergonha que é para a família, quando se descobre que ele cometeu um erro, uma falha, né, dessa magnitude. Então, o que nós precisamos realmente é dar um novo sentido, é educar o nosso povo, para que ele tenha amor pela pátria. Você vai aos Estados Unidos, é difícil você andar mais de 100 metros e não ver uma casa com uma bandeira hasteada. O povo é patriota. O povo gosta do país, gosta de ser americano e tal. Você não vê isso no Brasil. Eu vou fazer um poste e vou botar uma bandeira lá em casa. Vão me chamar de maluco, de bobo. Pô, que isso, cara? É diferente, é uma questão cultural. Nós precisamos gostar mais do Brasil para a gente tentar melhorar isso. E nós não precisamos de um coronel, eu acho que nós não precisamos de um feitor, não. Nós precisamos de um grupo de pessoas de trabalho que possa trazer essas mudanças e administrar o Brasil com mais seriedade. Ontem eu assisti, não sei se vocês assistiram na Bandeirantes, a entrevista com o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara. Eu não sei se vocês assistiram. O Eduardo Cunha é um cara extremamente inteligente, bem preparado, bem formado, com uma dinâmica, um discurso excelente. Ele está sempre à frente do repórter. O repórter não conclui a resposta, ele já respondeu e já se colocou num outro patamar.
com todo respeito, ele é um velhaco. Ele é esperto, ele é malandro. Ele é um cara que, se fosse para o bem, 100%, com essa inteligência, essa capacidade de articulação dele. Imagine esse cara, como tantos outros que nós temos no Brasil, articulando sempre para o bem, para buscar as soluções para o Brasil. Não fazem. Viu o Aloysio Mercadante hoje pela manhã, extremamente preparado, inteligente, culto, um cara com potencial muito grande, é um petista desse de carteirinha, daqueles que... competente, mas a serviço de um projeto. Não está a serviço do Brasil, está a serviço de um projeto político, que é a manutenção do poder por 20 anos. Isso não é bom. Isso é ruim para nós. Nós precisamos, independente, né, as opiniões são muitas e algumas se divergem, mas essa é a questão, e a casa é para isso. É para se discutir ideias, se fazer propostas, né? Eu penso que a ditadura é algo que ficou no passado. Aconteceu? Aconteceu. Mas ela faz parte do passado. Ela serviu para nos mostrar outros horizontes, para nos fazer pensar o quanto aquilo foi ruim para o Brasil. Trouxe algo de bom? A gente tem que ponderar. No meu entendimento, não é o caminho. O caminho é o diálogo. O caminho é nós desenvolvermos a nossa nação. É educar o nosso povo, para que no futuro a gente possa ser mais patriota, gostar mais do Brasil. Obrigado, senhores. Com a palavra, o vereador Darley. Permite, presidente, fazer uso da palavra daqui? Positivo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presentes. Também trouxe hoje para essa casa, presidente, uma indicação solicitando do Executivo e da Secretaria responsável e competente uma cobertura para a área do pátio da Escola José Juarez Reis Francos, em Arrozal. É uma escola que tem um número muito grande, muito importante para Arrozal de crianças, e não tem nenhuma área coberta. Então, quando estamos no verão, é um calor que é uma coisa fora do comum, e à tarde a chuva. Não tem uma área de recreação para que as professoras possam fazer um trabalho com as crianças. Chega na época da festa, no final de ano, é uma dificuldade devido àquela área aberta, e a festa junina geralmente tem o sereno. Enfim, eu entendo que é muito importante que aquela área seja coberta. Espero que seja atendida. É uma reivindicação da diretoria da escola, dos pais, que ali esteve em reunião, me convidaram para estar lá para solicitar a cobertura dessa área. Eu acredito que vai ser de uma importância muito grande. Tá? Eu gostaria também de fazer aqui um comentário também a respeito do Dia Internacional da Mulher. Quero parabenizar todas as mulheres, não só da nossa cidade, mas também do nosso país, né? Que muitos, às vezes, não conseguem alcançar a importância que tem a mulher, não é na vida só dos filhos, na nossa família, não, na nossa vida, nós como marido. Eu entendo que a esposa é muito importante para nós, ela tem uma participação muito importante no nosso dia a dia, em todos os nossos afazeres. Então, é lamentável que a gente ainda viu a notícia também, conforme eu vi ontem, em Marrocos, né? 72% das mulheres são vítimas de agressões. Infelizmente, nós não consigo entender uma coisa dessa, porque não é dessa forma que a mulher precisa ser tratada, não é desse jeito, entendeu? É lamentável uma coisa dessa, porque não somos perfeitos, né? Conforme existe mulher que não é perfeita, tem os homens também que não são perfeitos, mas não é com agressão, não é com pancadaria que vamos resolver. É lamentável. Eu vi essa reportagem ontem, uma manifestação lá em Marrocos, e com muita razão que aquele povo estava na rua reivindicando o direito deles e o respeito por aquelas mulheres. Tá? Senhor presidente, queria também deixar aqui registrado, hoje houve o falecimento de um amigo em Arrozal, que foi inclusive um parlamentar desta casa, o Maurício Roberto Valim, faleceu hoje. É uma pessoa muito importante, foi uma pessoa muito importante também para o município, sempre nos ajudou muito, é o presidente do Clube do Cavalo em Arrozal, e gostaria, inclusive, falei com o doutor Nena aqui,
Amanhã, em nome de todos os demais vereadores, se me permitir fazer uma moção de aplauso para ele será enterrado amanhã. O enterro dele é amanhã às 9 horas. Aquele que puder será muito bem-vindo ali no velório dele, que está sendo velado lá na sede da banda em Arrozal. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Enderson da Silva, Eco Staccato. Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente. Primeiramente, eu quero dar os parabéns para as mulheres. É o Dia Internacional da Mulher, uma data muito importante. Em nome das mulheres presentes aqui hoje, nossa secretária Sônia, aqui a assessora do vereador Russo, a Vera, a Márcia, que está ali sempre com a gente, participando das sessões. Eu deixo um abraço a todas as mulheres, em especial a minha mãe Célia, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração e orgulho de ter sido criado por ela, que me ajudou a ser uma pessoa melhor. Passando adiante, a gente ouve os colegas falando e a gente não pode deixar de tecer comentários e também deixar a nossa opinião. Eu concordo com o vereador Charles quando ele diz que nós votamos. Quando eu digo nós, não estou dizendo que eu votei na presidente Dilma, não estou dizendo que B votou, que A votaria ou que o outro candidato teve o voto, não é isso. Estou dizendo que uma vez eleito pelo voto, e o voto é o instrumento para que nós possamos eleger nossos representantes, ela foi eleita e realmente há uma contradição muito grande. Tão pouco tempo se passou das eleições e nós já estamos embaraçados com a nossa própria decisão. Realmente tinha que ter sido avaliado antes. Em relação à posição do nobre vereador Russo, realmente tem que existir uma ação muito enérgica e algumas medidas serem tomadas, uma vez que o sujeito ele participou da política, ele teve o voto, ele teve o crédito de confiança, e ele fez disso uma forma, um instrumento de se beneficiar e prejudicar a nação, que ele não participe mais. Acho que a lei tinha que prever isso de uma forma mais contundente e não deixar brechas, porque existe a lei, mas ela toda controvérsia, da mesma forma que diz que não pode, mas se, aí você acaba podendo. Uma outra questão que eu gostaria de estar colocando em relação às indicações, os requerimentos que eu venho fazendo. Eu fui cobrado por um morador que mora lá em Ribeirão das Lajes, em relação à questão dos mosquitos, que tem perturbado lá os moradores. Tem um valão, que ele passa atrás das casas, que fica próximo à padaria, próximo ao mercado também. E essa indicação ela foi feita foi uma das primeiras que eu fiz aqui assim que comecei a exercer o mandato. Talvez a competência, para se resolver essa questão, ela não esteja bem estabelecida, porque as pessoas que eu acredito serem as pessoas competentes para atuar ou dar a ordem para que seja feita a obra, elas não conseguiram se explicar. Mas, para o morador que me procurou, para as pessoas que me conferiram esse mandato, a coisa não está muito bem clara. Porque o que a pessoa pensa? Eu falei com o vereador e ele não levou isso adiante. Porque, mais uma vez, eu repito, as pessoas nos veem com poder de resolver essas questões. E uma vez que o secretário competente, ele também não vai até a pessoa para dizer se é de responsabilidade dele ou não, ou se seria responsabilidade de uma outra secretaria, ou pelo fato de ser um bairro que até há pouco tempo era
né, as suas manutenções feitas pela Light, se a Light teria essa obrigação, é cobrado IPTU, não é cobrado IPTU, isso fica tudo em função de explicação do vereador, só que o vereador não pode executar, então ele apanha, não consegue resolver, e o sujeito que foi nomeado para poder responder, ele não dá as caras, e de uma forma covarde, ele lhe deixa na ponta da linha. Mas eu não posso me calar e nem recuar, porque eu sei a diferença entre o cargo que eu ocupo e o cargo que o secretário ocupa. O cargo de vereador é um cargo onde eu fui votado. Eu represento aqui uma grande parcela da comunidade. E o secretário, ele representa, né, não vou dizer que única exclusivamente, mas ele está diretamente ligado ao prefeito. Sua representatividade está ligada a uma indicação. Então, essa é a diferença. Eu tenho o compromisso e tenho o dever de dar satisfações aos eleitores que votaram em mim, ou até aqueles que também não votaram, mas que têm o direito de ter as suas demandas atendidas. E o secretário é diferente, né? Ele foi indicado, foi nomeado por um só. Então, acho que o peso da minha presença aqui é muito maior do que o peso da presença de um secretário. Mas, se eu estivesse na condição de secretário, eu teria a mesma postura que estou tendo como vereador. Isso é uma questão de respeito. As pessoas contribuem, as pessoas não têm escolha, as contribuições, elas são contribuições obrigatórias, e, em contrapartida, eu acho que seria obrigatório também, por parte do Executivo, dar respostas aos munícipes, né, aos colaboradores, que tanto fazem para que essa cidade seja uma cidade bonita, né, uma cidade onde os serviços funcionem bem. Como? Eu não vejo em Piraí nenhum tipo de movimento, igual eu tenho conhecimento de algumas cidades, onde há boicote, né, no pagamento de alguns impostos. Infelizmente, esse comportamento ele prejudica muito, né, essas cidades onde eu tive contato com algumas pessoas que são gestores, né, que são parlamentares, porque desestabiliza, e não é o que nós queremos para Piraí, mas também não podemos não responder àqueles que tanto contribuem e não têm o direito nem de ter uma resposta. Eu peço mais uma vez que o secretário responsável ele seja nobre, né, que ele reconheça essa nomeação e vá até a Light conversar, né, lá com as pessoas que moram próximo. Eu não vou aqui expor o nome do munícipe que me procurou, porque não é uma benfeitoria para a casa dele, é uma benfeitoria para o bairro. E fica aqui mais uma vez esse pedido e boa noite. Com a palavra o vereador Júnior. Boa noite, presidente, demais colegas, público presente. Seguindo a minha linha de pensamento para 2015, em que eu vou tentar ao máximo evitar novas indicações. Eu vou seguir a linha em 2015 de buscar a realização das coisas que eu indiquei nos 2 primeiros anos do mandato. E hoje eu apresentei novamente as indicações para reforma e ampliação da Escola João Feliciano e Rosa Machado e a manutenção do anexo, que era pertencente a uma igreja em Rosa Machado, e a prefeitura conseguiu trazer esse imóvel para colaborar ali com o espaço da Escola João Feliciano, e que atualmente está sendo utilizado como um anexo, mas o ideal é que se dê mais condições ali àquele espaço, que, quando for executado a ampliação da obra da escola, o anexo vai acabar sendo introduzido no projeto final da escola. E fiz novamente a solicitação
para a construção do vestiário da quadra esportiva do Castelinho, Santanésia. É uma quadra utilizada não só pelos alunos, mas também por moradores que, após as atividades ou antes das atividades, não tem um lugar específico para trocar de roupa, tomar um banho. Quando acontecem os torneios na referida quadra, também não tem essa possibilidade. Às vezes a escola está trancada, a quadra é independente, e não tem lugar para os atletas se utilizarem. Para finalizar, eu gostaria de homenagear as mulheres pelo dia de ontem. Eu costumo brincar que minha vida é controlada por mulheres. É esposa, é filha, é enteada, é uma mulherada que não acaba mais. E sem elas a vida não teria a menor graça e não teria sentido, porque tudo que eu faço na minha vida são por elas. E aí eu estendo a minha mãe, as minhas irmãs, as funcionárias da casa, as moças presentes, a Vera, a Márcia, acho que tem mais algumas mulheres ali fora. Eu gostaria de parabenizar e levar um abraço a todas vocês. Só isso por hoje, presidente. Boa noite. Não havendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 10 de março do corrente ano, à hora regimental.